Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações S.A., referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor econômico financeiro e de relações com investidores, Daniel Pedreira Doria, e o diretor comercial, Ricardo dos Santos Buteri. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Santos Brasil Participações S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de seguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Santos Brasil Participações S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Grato aí pela presença, espero que estejam bem. Comigo, ao meu lado aqui, o Ricardo Buteri, nosso diretor comercial. Infelizmente, o Antônio Carlos Sepúlveda, né, o diretor-presidente da companhia, não poderá participar desse call. Ele está numa missão empresarial da Brasil Export em Portugal e ficou preso em alguns outros compromissos. Então, excepcionalmente hoje, ele não participa. Mas vamos seguir. Eu queria fazer algumas considerações iniciais. Acho que 2021 encerrou mais um marco na história da Santos Brasil. Um ano que sinalizou, sobretudo, a retomada financeira da companhia e a entrada em novas frentes de atuação no setor portuário. Todas as nossas unidades de negócio cresceram, apresentaram maior rentabilidade e melhoraram a produtividade. Isso não é fortuito, fruto de apenas um exercício extraordinário, mas é sim uma trajetória de crescimento sustentável, cuja retomada vem sendo construída nos últimos 5 anos. Mesmo com as dificuldades sentidas nos últimos 2 anos por causa da pandemia, a Santos Brasil se manteve relevante e fortaleceu a sua posição como um dos principais players de infraestrutura e logística da América Latina. Em 2021, a conjunção de 3 elementos principais ajuda a explicar o forte resultado apresentado. Primeiro, um maior volume de contêineres. Segundo, um mix de carga balanceado. E, por último, o reajuste dos preços praticados. O que a companhia fez, muito bem feito, foi se aproveitar de um ambiente de negócios saudável para maximizar os seus resultados. E aí eu destaco excelência operacional para capturar todas as escalas extras possíveis, uma maior exposição a rotas de importação,
uma capacidade de negociação para recompor os preços de seus serviços de cais, ajustando-os à qualidade da operação da companhia. Se pegarmos o quarto trimestre de 2021 como extrato, veremos que o Tecon Santos cresceu 7,3% em relação ao quarto trimestre de 2020, enquanto o Porto de Santos sofreu queda de 2,8% no mesmo período. Nosso market share foi de quase 40%, o que representa um ganho de 4 pontos percentuais se comparado ao quarto trimestre de 2020. Em 2021, o Tecon Santos movimentou 1,1 milhão de contêineres, incremento de quase 23% sobre 2020, superior ao Porto de Santos, que cresceu 10%. Nas demais unidades, o Tecon Imbituba apresentou um bom crescimento no quarto trimestre de 2021, de 46,3% em relação ao quarto trimestre de 2020, impulsionado pelo aumento no volume de carga de cabotagem, que foi impactado positivamente pelo aumento do consumo doméstico. Em 2021, o Tecon Imbituba cresceu 4,6% o volume movimentado em relação a 2020. Por outro lado, o Tecon Vila do Conde foi negativamente impactado pela falta de contêineres vazios para exportação durante o quarto trimestre e apresentou queda de 15,5% na movimentação de contêineres em relação ao quarto trimestre de 2020. Mas notem que, em 2021, o crescimento de volume do Tecon Vila do Conde foi de 8% quando comparado a 2020. O TEV, o nosso terminal de veículos localizado no Porto de Santos, apresentou pequena queda na movimentação de veículos no último trimestre do ano, porém o mix melhorou porque veículos pesados passaram a representar 14,1% do volume do terminal, enquanto no quarto trimestre de 2020 foi de 7%. Essa evolução deve-se à maior importação e exportação de máquinas agrícolas e equipamentos pesados, utilizados no agronegócio e na construção civil, respectivamente. Em 2021, o crescimento de volume de veículos movimentados pelo TEV foi de 32,3%, alcançando mais de 200 mil unidades no ano. Já a Santos Brasil Logística apresentou crescimento forte na armazenagem de contêineres, 42,4% ano contra ano, impulsionada pelo crescente volume de contêineres cheios de importação do Porto de Santos. Esse aumento no fluxo de contêineres armazenados alavancam a oferta de serviços de logística integrada que nós oferecemos aos nossos clientes. Em 2021, o volume de contêineres armazenados na Santos Brasil Logística cresceu 50% em relação a 2020, ultrapassando a marca de 70 mil contêineres armazenados nos 2 CLIAs. Passando aos destaques financeiros, no quarto trimestre de 2021, a receita líquida consolidada da companhia cresceu 70,2% em relação ao quarto trimestre de 2020, chegando próximo a 445 milhões de reais. Em 2021, a receita líquida consolidada cresceu 65% em relação ao ano de 2020, alcançando 1,5 bilhão de reais. O EBITDA somou 158 milhões no quarto trimestre, com margem de 38,3%. Em 2021, o EBITDA atingiu 564 milhões de reais, crescimento de 166% em relação a 2020. Em base recorrente, temos um EBITDA de 579 milhões de reais, o que está em linha com o ponto máximo do guidance que divulgamos ainda em abril de 2021. A margem EBITDA consolidada da companhia foi de 36,8%, 14 pontos percentuais maior que a registrada em 2020. E, no bottom line, reportamos um lucro líquido de 272 milhões de reais em 2021. Interessante notar o efeito da alavancagem operacional do nosso negócio, que é potencializado por maiores volumes e preços mais equilibrados, depois de todas essas negociações que firmamos ao longo de 2021. Em 2022, observaremos o impacto anualizado desses novos contratos, o que será a principal variável do crescimento esperado. Sobre CAPEX, no quarto trimestre de 2021, aplicamos 56 milhões de reais em nossos ativos, sendo 43 milhões somente no Tecon Santos. Ao longo do ano, o investimento totalizou 240 milhões,
possibilitando a entrega da primeira fase do projeto de expansão e modernização do Tecon Santos, cuja capacidade de movimentação saltará para 2,4 bilhões de teus, 20% acima da atual. Gostaria de falar um pouquinho sobre o uso do caixa, que encerrou o exercício com 1,1 bilhão em disponibilidades e um caixa líquido aí de 671 milhões de reais. A agenda de crescimento e expansão do portfólio da companhia é e continuará sendo uma prioridade, inclusive através de M&A e leilões portuários. São algumas as tratativas em andamento, em mercados que consideramos resilientes, de crescimento duradouro e não necessariamente dependentes do consumo doméstico. Um primeiro passo foi dado nesse sentido, com a aquisição de 3 terminais de granéis líquidos no Porto de Itaqui, cuja demanda por combustíveis é puxada pelo agronegócio brasileiro, que, como todos vocês sabem, alimenta uma boa parcela da população mundial. Além disso, divulgamos anteontem um programa de recompra de ações, confiantes de que, em determinados cenários, o preço de negociação da ação da Santos Brasil pode oferecer descontos excessivos em relação ao que acreditamos ser o valor intrínseco de nossos ativos. É uma maneira de maximizar retorno e gerar valor aos nossos acionistas. A intenção não é especular, tampouco fazer da tesouraria uma mesa de negociação, mas ter a oportunidade de alocar capital de forma eficiente, caso o mercado nos dê a chance em algum dado momento nos próximos 18 meses, que é a janela em que ficará aberto o programa de buyback. Vale destacar ainda a distribuição de proventos aos nossos acionistas, que será de 258 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, baseado exclusivamente no exercício fiscal de 2021. Esse montante equivale ao pagamento de 30 centavos por ação, o que confere um dividend yield aí de aproximadamente 5% e um payout na casa de 95%. Essas duas frentes, tanto distribuição de dividendos e JCP quanto recompra de ações, em nada altera a estratégia de crescimento da companhia, dado as disponibilidades financeiras atuais, a geração futura de caixa esperada nos curto e médio prazos, sem mencionar o espaço para eventualmente alavancar o balanço da companhia. Eu estou praticamente nas minhas considerações finais, mas eu não queria deixar de destacar 2 últimos temas. O primeiro é a agenda ESG da companhia. Em 2021, publicamos a 13ª edição anual do nosso relatório de sustentabilidade, sendo o 8º a seguir as diretrizes do Global Reporting Initiative e o 4º no padrão Standards. Esse conjunto de valores orientam a condução de nossos negócios, incentivam a atração e a retenção de talentos e aprimoram a nossa gestão de risco. Gostaria de convidá-los a ler ou reler esse relatório e se familiarizar com as nossas iniciativas. Aliás, em 2021, as ações da Santos Brasil foram selecionadas para integrar a carteira de 3 novos índices, que são o IBRX 100, o ICO2 e o IGPTW. Esse último, lançado recentemente, ele reúne as empresas certificadas pela consultoria global GPTW com melhores ambientes para se trabalhar. O segundo ponto e último destaque é a entrada em operação da nova unidade de negócio da companhia, a Santos Brasil Líquidos. Estamos confiantes que, já a partir do segundo semestre desse ano, 2 dos 3 terminais arrendados no Porto de Itaqui emitirão as suas primeiras faturas, cravando mais uma etapa do crescimento empresarial da Santos Brasil. Bom, vou me colocar, juntamente com o Ricardo, à disposição aqui e podemos dar início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite *1 do seu telefone. E se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, bom dia, Daniel, Ricardo. Parabéns pelos resultados e obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas questões. Primeiro, sobre preço. Olhando para o resultado, fica evidente o trabalho que a Santos tem feito aí em trazer o preço dos contratos para patamares melhores e mais rentáveis. E isso parece estar indo bem além do grande anúncio que vocês fizeram no passado com a Maersk. Qual que foi a relevância disso? Se a gente puder fragmentar, né, a performance de vocês em volume, mix e preço, qual que foi a relevância de preço nesse último resultado de vocês, principalmente se a gente fizer a comparação contra o terceiro tri de 2021, e também entender como que a gente pode esperar novas revisões de preço daqui para frente, se vocês devem conseguir fazer reajustes reais nos contratos, principalmente pensando aí numa curva de frete marítimo ainda com uma inclinação positiva. Segunda questão, queria trazer a discussão sobre o reporto, se vocês pudessem compartilhar o que esperam de impacto no CAPEX de vocês, considerando que a princípio os itens importados vão ficar mais caros e também como que está o diálogo com o governo para eventualmente revisitar e corrigir essa questão. Obrigado. Oi, Gabriel, tudo bem? É o Daniel. Eu vou começar aqui pela segunda parte da sua pergunta e o Ricardo Buteri entra na sequência e fala do cenário de preço. Sobre o reporto, houve o veto, né, desse item na lei que aprovou o marco da cabotagem. Volta agora ao Congresso para análise do veto. É um cenário possível que o Congresso, sensibilizado da importância do reporto para os investimentos no setor portuário, derrube o veto presidencial. As associações de classe, né, do setor estão trabalhando ativamente no tema, né, buscando conversar, sensibilizar da importância desse benefício, e eu te diria que é possível que o reporto seja novamente instituído. Para o setor portuário, ele é muito relevante. E por quê? Porque a maioria dos equipamentos em volume financeiro, é uma parcela majoritária, eles são importados, né? Não há substituto nacional. Você não compra um ship-to-shore crane aqui na indústria nacional. Não tem produção, né? Então, só para citar aqui um exemplo, tá? Então, assim, eu acho que o reporto é possível que esse veto caia e ele retorne. Para você ter uma noção, assim, se nós fôssemos fazer a fase 2 toda, quer dizer, iremos fazer, né? Mas, assim, a fase 2 você tem 500 a 600 milhões de reais de investimento. Eu te diria que o reporto é uns 150 milhões de reais, tá? Seria o impacto se ele não for novamente restituído. Nós iremos fazer, de qualquer jeito, o CAPEX. A questão do reporto é que a gente pode acelerar caso ele volte, porque o reporto não vai ficar indefinidamente aberto. Na própria sugestão na cabotagem, seria de mais 2 anos. Aí, provavelmente, a gente faria uma conta e anteciparia um pedaço do CAPEX voltado para equipamentos. Então, a gente está nesse compasso de espera, está acompanhando com muito interesse, participando via associação de classe dos debates. Então eu tenho expectativa razoável de que ele possa ser novamente implementado e nós não tenhamos esse impacto financeiro sobre o pagamento de imposto de importação de equipamentos e outros tributos, né? Daí correlacionados. Ricardo, você poderia falar um pouquinho do cenário de preço para a gente atender a pergunta do Gabriel, por favor? Com certeza, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. A questão de preços, eu vou retomar um histórico breve, só para ilustrar um pouco melhor, de forma mais holística, o que aconteceu em 2021. O Gabriel teve a felicidade de citar um dos nossos clientes, de uma relação muito importante, mas, na verdade, nós iniciamos a tratativa com 12 clientes, no sentido
de operação de cais, de utilização dos terminais portuários, e não somente um que foi citado aqui. Então, as negociações começaram em abril de 21, finalizando em dezembro de 21. Então, ao longo de 8 meses, nós tivemos a negociação com 12 armadores que têm relação conosco, não só no Tecon Santos, mas como em todos os outros terminais. Então, essa é a primeira informação que eu queria dar sobre a parte um pouco mais holística da negociação e da abrangência envolvendo 100% dos nossos clientes. Bem, desses 12, o portfólio do número de clientes armadores que nós negociamos, alguns contratos foram feitos com um prazo de vigência de 1 ano, o que significa que, em 22, 30% do total de clientes armadores que nós negociamos, nós vamos voltar para a mesa de negociação por volta de agosto, setembro, tendo possibilidade de ter a influência do resultado do último trimestre de 22 das negociações realizadas com os mesmos ainda em 22. E os demais, como foram contratos de 2 anos, serão resultados e renegociações que impactarão o resultado em 2023. Este é o cenário sobre preço, quando eu falo de armadores, e pelo que eu entendi do Gabriel, pela citação que ele fez, é isso que eu posso informar para vocês nesse momento e fico aberto para outras perguntas nesse sentido. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira sobre STS-10. Essa semana começou a consulta pública, né, com relação ao leilão desse ativo, e a gente tem visto bastante discussão, né, com relação a quem pode ou não participar do leilão. Então, a minha primeira pergunta com relação a esse tema é, né, se vocês têm interesse nesse ativo ou não, e 2, né, a gente tem acompanhado nessa discussão de que a ANTAQ tem se posicionado contra, né, a participação de Maersk e MSC no leilão, dado que isso poderia gerar algum desequilíbrio do ambiente competitivo. Se vocês puderem comentar se vocês concordam ou não, né, com essa colocação. E a segunda pergunta sobre STS-11, o leilão do terminal de granel no Porto de Santos, se vocês têm interesse nesse ativo também. Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia. Daniel. Deixa eu pegar as suas 2 perguntas. E vamos começar pelo STS-10. Sim, a companhia tem interesse em estudar e avaliar o ativo. Eu acho que é natural isso. Primeiro, porque é container. Esse é o DNA da empresa e nós somos o maior operador de terminais de container no Brasil. Então, naturalmente, nos interessa o nicho, o segmento. O segundo é no Porto de Santos, né, onde nós temos um profundo conhecimento do ambiente de negócio e onde está localizado o nosso principal ativo. Então, naturalmente, é um tema que nos é caro, no sentido de ter muito foco e atenção, e, a princípio, pode ser um ativo, assim, interessante. E tem uma questão também de que o STS-10, ele, na nossa expectativa, seria um ativo ali, se houver o leilão, né, em 2022, seria um ativo para começar a operar em 2027, 2028, talvez 2029, onde o porto já terá uma base de volume que suporta mais uma capacidade de 1,5 milhão a 2 milhões de TEUs. Então, a Santos Brasil quer ser um provedor dessa capacidade que será demandada, né, no final dessa década. Então, nos parece interessante a análise. Sobre
competição e eventuais restrições à participação, eu acho que esse tema ele tem que ser muito bem analisado e cuidado, né? A consulta pública está aberta, certamente muitas contribuições sobre o tema serão encaminhadas aos cuidados da agência reguladora, e nós, assim, enquanto Santos Brasil, não temos problema algum com competição. Desde que o Tecon Santos começou a operar em 1997, já havia competição no Porto de Santos. Todos esses anos, houve mais de 2 terminais de contêineres operando no Porto de Santos. Então, assim, sempre foi um ambiente competitivo. A nossa questão nós não temos problema algum com competição, com concorrência, acho salutar, melhora o nosso desempenho, inclusive. Agora, ele precisa ser equilibrado, né? O campo de jogo precisa ser nivelado. Essa é uma discussão que está acontecendo, não é no Porto de Santos, essa é uma discussão que está acontecendo a nível mundo, porque há, sim, como uma derivada da verticalização, uma preferência dada aos terminais próprios, terminais dos armadores. Então, essa é uma questão técnica, né? Com bases factuais e muitos dados econômicos, inclusive paradigmas globais. Então, assim, eu tenho certeza que a agência reguladora, os órgãos de concorrência, né, os órgãos antitruste irão analisar e eu tenho certeza que o próprio governo promoverá um leilão equilibrado, com disputas, mas disputas balanceadas, né, disputas justas. Então, essa é a nossa posição, tá? Sobre o STS 11, é uma área, digamos assim, é um setor, um segmento, né, que é granel, soja, milho, etc. É do nosso interesse. A gente quer participar dessa cadeia, né, na parte que nos cabe, que hoje é elevações portuárias. Então, nós estamos também avaliando. Eu acho apenas que foi dado um prazo muito curto entre a publicação e a realização do leilão, né, que está marcado agora para o final de março. Então, ficou um prazo curto, vai exigir aqui uma força-tarefa, a gente imaginava ter um pouquinho mais de prazo para isso, mas também vamos analisar aí pelas razões aqui que eu venho colocando, né? Está ligado ao agronegócio, é uma cadeia que cresce, crescimento sustentável, duradouro, pouco dependente, digamos assim, de economia Brasil, e está no Porto de Santos, né? Então, a gente também nós vamos estudar. Não há decisão tomada, tá? Para deixar muito, muito claro, mas a gente tem olhado e tem feito assim, muitos estudos, não apenas da Interlândia do Porto de Santos, nesse caso de grãos, mas olhando o Brasil, o mapa Brasil como um todo, né? Então estamos na fase de estudo, mas sem qualquer decisão tomada nesse sentido. Espero ter respondido você. Se ficou algum ponto adicional, o microfone está aqui aberto. Obrigado. Não, foi ótimo. Obrigado, Daniel. A próxima pergunta da webcasting é de Carlos Herrera, da Condor Insider. Bom dia, pessoal. Eu tenho 3 perguntas para vocês. Primeira, como vocês estão vendo a evolução mês a mês em 2022? Existe algum impacto neste 1T22 decorrente da Rússia? Segunda, acreditam ser factível uma margem EBITDA superior aos 40% em 2022? E terceira, a companhia possui bastante caixa. Como serão alocados os recursos? Bom dia, Carlos Herrera. Muito obrigado pela sua pergunta, que é o Ricardo. Vamos falar um pouquinho sobre o volume, então, de 22. Praticamente todos os volumes de CAIs de todas as nossas unidades estão em linha do orçamento. Tá?
Isso quando a gente olha já 22, 2 meses realizados. E a sua pergunta adicional a essa de volume é a questão da preocupação da Rússia. Então, sobre a Rússia, a gente tem acompanhado muito de perto, mas eu quero passar uma mensagem para vocês da seguinte forma. O bloqueio de exportações da Rússia tem impacto muito reduzido na segmentação de contêineres, porque o grande volume se dá em granel e provavelmente os senhores e as senhoras já leram muito no tocante à importância do fertilizante nessa relação comercial. Ou seja, para se ter uma noção de participação, a participação de IMPO e EXPO juntas num TECOM Santos, por exemplo, é de menos de 1% do volume total do ativo. Nós estamos falando de 0,6%. Então, a questão do impacto de Rússia sobre a relação de volumetria, ela realmente é muito ínfima, considerando o volume total. Agora, tem a questão dos atrasos, né? Esse conflito ele vai colocar mais estresse nas cadeias logísticas que ainda não haviam se recuperado dos efeitos da pandemia. Então, tem alguns atrasos por suspensões de alguns clientes armadores que já não escalam nessas regiões, principalmente atrasos de trades de serviços do norte da Europa. Então, por exemplo, alguns armadores já nos comunicaram que pode haver um efeito chicote e alguns atrasos que trazem algum impacto no Porto de Santos, né, nos nossos portos aqui da região. O que isso oportuna para nós, Carlos? Uma captura de navios extras afetados pelo esse atraso e por possíveis cancelamentos na Europa, porque as filas começam a se adensar no porto, eles colocam navios extras para poder suprir necessidade de outras escalas e nós, com a capacidade que possuímos, com o investimento da fase 2, que o Daniel acabou de comentar, de 450 milhões, estamos preparados para essa oportunidade de captura de navios extras, que foi tão comentado no ano de 21, onde o porto exigiu realmente reduzir algumas filas por impactos logísticos, e a Santos Brasil, com a capacidade que tinha, efetivamente, e dentro da eficiência operacional, conseguiu absorver de forma bem tranquila todo o movimento extra de quase 100 mil contêineres em 21, nessa condição do conflito, das cadeias logísticas um pouco mais intensas. Então, quanto à Rússia, essa é a relação, não é algo para ter uma preocupação no segmento de contêineres, e essa é a visão que nós estamos tendo aqui. Eu vou passar para o Daniel sobre a sua segunda e terceira pergunta, por favor. Oi, Carlos. Sobre caixa, só desenvolvendo um pouco o que eu disse no meu discurso inicial, assim, a prioridade para o uso dele é para a expansão da companhia, expansão do portfólio da companhia. Então, assim, tem container que está indo ou possivelmente irá a mercado, né? Tem grãos, tem líquidos, e tem um mercado não apenas de leilões em relação a esses ativos, mas um mercado secundário acontecendo. O setor portuário está muito, digamos assim, muito dinâmico, muito negócio vai acontecer, e a gente tem algumas tratativas aí em mesas, algumas coisas mais avançadas, esses leilões sendo estudados. Então, um bom pedaço do caixa é para isso aí, tá? Tem agora o programa de recompra, eu acho que é aquilo que eu já disse, é uma alocação eficiente dentro de determinados cenários de preço, né? A companhia não vai especular com seu próprio papel, a tesouraria não vai ficar negociando, tradando essa ação, não é o nosso perfil, né? E acho que não é nem o nosso papel de tesouraria, mas se o mercado der chance, se a gente entender que o preço está muito deslocado do valor da ação, para mim é uma boa aplicação de capital, é uma forma de maximizar o retorno de vocês, acionistas, tá? E tem, evidentemente, um outro parcela do caixa que é para a remuneração do capital do acionista, via dividendos, via JCP,
né? Fizemos aí essa distribuição agora, com base no resultado de 2021, de 258 milhões de reais. Então, essas são as três vias aí de maximizar retorno e gerar valor para os acionistas da companhia. Tem uma parte da pergunta que é sobre se é factível uma margem EBITDA superior aos 40% em 2022. Eu acho que sim, é possível, a gente trabalha para isso, está trabalhando para isso. Tem só uma variável que a gente precisa agora monitorar um pouco mais em razão da guerra, que é a inflação, né? O quanto de pressão inflacionária virá para determinados itens de custos que são relevantes na matriz da companhia. Então, pessoal, energia, né? Combustível, né? Esses são itens importantes da matriz de custos da companhia e eles vão ser pressionados de um ponto de vista de inflação. Mas eu te diria que uma margem superior a 40% é factível, né? Mas com esse disclaimer. Obrigado. A próxima pergunta, também da webcasting, é de Rafael Carvalho, da CL4 Capital. Bom dia. Poderiam comentar sobre o processo de reequilíbrio econômico em Imbituba? Como anda esse processo? Se em algum momento esse reequilíbrio não for autorizado, o quanto de efeito caixa negativo acumulado deverá passar pelo resultado? Há alguma chance de devolverem esse terminal? Oi, Rafael, Daniel. Vamos lá. O que nós temos hoje é uma decisão judicial favorável à suspensão do pagamento da movimentação mínima contratual. Esse valor que nós pagamos como pênalti à autoridade portuária, ele transita pelo resultado, tá? Ele está no resultado. O que não tem, de fato, é o efeito caixa, já que o pagamento, nós temos a decisão judicial de não efetuar. Então, você tem, aí eu te diria que hoje é uns 60 milhões de reais, né, de 2 exercícios da MMC, mas está transitando pelo resultado. Então, está devidamente provisionado. Sobre o andamento do processo em si, dado que agora está no judiciário, o tempo é incerto, né? É um caminho longo a percorrer. Nós tentamos por uns 2 ou mais anos negociar administrativamente uma solução para a questão do MMC. Infelizmente, não alcançamos um resultado exitoso na esfera administrativa e fomos buscar o nosso direito no judiciário, mas é um caminho, sem dúvida alguma, longo no Brasil, né? A devolução, ela não é simples no caso de ativo portuário, porque o setor portuário ficou de fora daquela lei de devolução amigável de concessões, que acabou alcançando o setor rodoviário, ferroviário e o aeroportuário. O setor portuário não está dentro dessa possibilidade de devolução amigável. Então, é complexo, igualmente complexo, a devolução do terminal, né? Nós não podemos passar um cadeado e falar, está entregue, está aqui a chave. Então, é uma via que também precisa ser negociada, portanto, com todos os, digamos assim, os interessados. No caso, o poder concedente, que é o Ministério de Infraestrutura, a autoridade portuária, que nesse caso é a SCPAR de Santa Catarina e a própria Santos Brasil. Então, com interveniência e anuência da agência reguladora, no caso, ANTAQ. Então, é um caminho complexo, mas que a gente dedica muito tempo e muita atenção por entender que destrava um valor assim fenomenal, né, da Santos Brasil, caso seja resolvida. Obrigado.
A próxima pergunta da web é de Lucas Barbosa, do Santander. Bom dia e parabéns pelos resultados. Gostaria de entender sobre as perspectivas para preço no Tecon Santos em 2022. Poderiam comentar sobre os aumentos de preço que podem acontecer em 2022? E teve algum efeito mais relevante no preço médio do quarto trimestre de 2021? Ou poderíamos imaginar isso se mantendo em 2022? Lucas, muito bom dia e muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar do fim para o começo, simplesmente pelo motivo de que o Gabriel do Itaú também fez alguma pergunta relacionada a preço e reajustes. Então vamos lá. Se teve algum efeito mais relevante no preço médio do quarto trimestre de 21, como eu expliquei, o que teve no último trimestre de 21 foi a consolidação do incremento dos reajustes feitos em 12 armadores ao longo de 8 meses. Então, de fato, no quarto trimestre, nós tivemos as negociações finalizadas e todas elas sendo tracionadas com 2 pontos que são favoráveis. Primeiro, o dezembro foi muito positivo. A volumetria de dezembro foi 15% acima de 2020, se comparado mês contra mês. Então, nós tivemos a consolidação do ticket médio e nós tivemos um dezembro realmente muito positivo em volumetria. Aí você pergunta se isso poderia, se nós podemos imaginar isso se mantendo em 22. Eu acredito firmemente que sim. Por quê? Porque as consignações dos navios, à medida que estão sendo realizadas dentro deste ano, em linha com a nossa expectativa do orçamento, já com os preços reajustados de todos os armadores, traz para nós uma tendência de manutenção em 22, tanto de preço quanto de volumetria. A única variável que fica por fora disso é o mix, porque o mix também é muito importante. Então, nós tivemos um incremento de importação em 21 extremamente favorável. E os nossos trades dentro do Tecon em importação são muito, muito representativos. Então, essa é a visão do quarto trimestre 21, não teve nenhum efeito diferente, a não ser a consolidação do incremento das tarifas, uma volumetria em dezembro extremamente positiva, e sobre 22 eu estou te confirmando que a consignação dos navios de dezembro vem se mantendo. Quanto agora a entender a perspectiva de preço em 22, eu comentei na pergunta anterior sobre isso, 30% dos contratos no tocante a armadores, nós teremos a oportunidade de fazer uma nova rodada de negociação a partir de setembro, o que certamente vai trazer um impacto para o quarto trimestre de 22. Mas eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para dar uma visão um pouco mais holística sobre preço, e não só sobre CAIS, ou não só sobre o Tecon, que é assim, nós temos, vamos falar de Tecon, 12 mil CNPJs ativos no Tecon Santos, Lucas. Esses 12 mil CNPJs ativos são clientes diretos, que não tem nada a ver com a operação de caixa com o armador. E todos eles têm aniversários de contratos mensalmente com a Santos Brasil Participações. Então, o que vem ocorrendo é que a volumetria está em linha com o orçado e o ticket médio está começando a apontar um crescimento um pouco melhor, né, do que nós estávamos analisando para este momento. Por quê? Porque esses reajustes, de acordo com a inflação, de acordo com a questão do espaço que a Santos Brasil possui para prover o serviço e a eficiência, participando da logística integrada desses clientes, está fazendo com que certos contratos sejam reajustados e as volumetrias sejam mais concentradas conosco. Não só no Tecon, mas com os ativos da Santos Brasil Log, nos CLIAs, nos transportes, no CD. Então, a renegociação de contratos desses 12 mil CNPJ ativos está fazendo com que a gente tenha um ticket médio mais atrativo para a companhia pela condição de um operador logístico 3PL. Ou seja, nós assumimos a logística e o supply chain todinho da cadeia desse cliente, desde o momento que o container desembarca do navio no Tecon até
a linha de produção nas indústrias dos clientes que nós temos um relacionamento já de muitos anos. Então, eu queria te dar essa perspectiva de preço para poder ter uma visão até além do que simplesmente a questão do CAIS. Muito obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é de Pedro Bruno, da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço da pergunta. Acho que tem até um pouco a ver com essa resposta que foi acabada de dar, mas eu queria explorar um pouquinho com vocês com relação a preço, mas no terminal de veículos, né, no TEV. Acho que já desde o terceiro trimestre a gente viu um salto relevante, vem sendo gradativo, né, também nas tarifas, em linha com outros serviços, como já foi comentado. Mas eu queria entender, vocês comentam um pouco no release de resultados sobre mix, né, de pesados ganhando espaço dentro do share de serviço, e eu queria entender duas coisas, um pouco quão sustentável vocês enxergam essa questão do pesados, né, como que vocês imaginam esse mix olhando para frente, e qual que é o peso dessa melhora de mix nessa tarifa média, versus reajustes de fato, como também já vem sendo comentado. Então, acho que mais um ângulo aqui na discussão de preço fora de movimentação de container, exatamente. É isso do meu lado. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos falar então do TEV. Primeiro eu quero te dizer que sim, a tendência segue no tocante à volumetria. Foi um ano bárbaro em questão de volumetria, do efeito chicote favorável depois da quantidade de volume de carros entre importados e exportados. A nossa visão no TEV, Pedro, é que a velocidade é um pouco menor se comparado a 21, mas o ticket médio e o mix de máquinas agrícolas, ônibus, caminhões, esse efetivamente nós já estamos confirmando, pelo menos os 2 primeiros meses desse ano, que há uma manutenção e o ticket médio do ano continua crescente. Nós também vamos ter para o TEV os reajustes anuais dos contratos com os próprios clientes, que são as montadoras que utilizam o próprio TEV. Então, de uma forma prática, eu quero te dizer o seguinte: a questão de pesados no mix, ele continua sendo favorável, não estamos vendo qualquer visão neste momento de redução, até por conta do agronegócio, da construção e da mineração, que estão realmente trazendo importação de máquinas pesadas para isso aí, e a questão de ticket médio de quem já utiliza o TEV vai seguir o rito normal das renegociações anuais pelo tempo de contrato. Então, essa é a nossa visão sobre volumetria, sobre mix, e estamos, assim, de uma forma bem conservadora, dizendo que não há qualquer tendência de mudança nesse mix de pesado. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta é de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Na verdade, a primeira pergunta é um esclarecimento. O Ricardo comentou sobre os 30% de negociação esse ano. Só para deixar claro, esse 30% é do número de contratos ou do seu volume, do seu número de caixas, efetivamente, né? Se for o número de contratos, quanto você acha que isso representa em termos de volume na prática, né? Pensando quanto que ficaria o efeito ex-Maersk aqui. E pensando um pouco no box rate também, assim, a gente olhando o Tecon Santos comparado com outros terminais, a percepção é que o box rate de Santos ainda está bem abaixo de outros terminais comparáveis ainda, o que implicaria aí que o aumento de preço para 23, principalmente, seria da ordem de 2 dígitos alto, né? Faz sentido esse raciocínio? Assim, o que vocês estão esperando um pouco? Eu sei que já foi comentado bastante sobre esse tópico, mas tem algum motivo para esse box rate não fazer esse catch-up com outros terminais equivalentes? Obrigado. Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta. A questão dos 30% é realmente número de contrato, ok? Então, nós temos 12 clientes armadores
e efetivamente vamos negociar com 3 ou 4 ainda em 22. Eu digo 3 ou 4 porque um deles, como é dezembro, pode passar de um ano para o outro. Então, não é questão de volumetria, é questão de número de contrato. Sobre o box rate, você está certo. O Porto de Santos não é o porto que tem as maiores tarifas, por mais que seja considerado um hub, por mais que tenha o maior volume de investimentos feitos no país, mas existem realmente portos, tanto no Nordeste como no Sul, com tarifas superiores ao que hoje ainda é praticado em Santos. O que acontece, seja para 23 ou no próximo ciclo, com cada um dos armadores, sempre a questão de demanda e oferta, e sempre a questão do nível de investimento e eficiência operacional que nós trazemos para prover as soluções logísticas de cada um desses clientes. Então, não dá para poder finalizar em que nível de box rate isso vai ficar nesse momento, mas eu te garanto que cada vez mais nós vamos trazer o máximo de disparidade pela importância e pela excelência operacional deste porto para o Brasil em comparação a qualquer outros portos de outros estados do país. Então, a renegociação de 23 vai nesta linha, exatamente como foi em 21. Pegamos a demanda, pegamos exatamente a oferta, pegamos exatamente os vultuosos investimentos que nós estamos fazendo e demonstramos uma disparidade que nós estávamos em relação a tudo que estava havendo no sentido de prover a melhor solução para atender efetivamente cada um dos nossos clientes e que eles possam fazer o resultado deles e que a gente possa efetivamente trazer o retorno da companhia, dados os investimentos que a gente tem feito incessantemente. Muito obrigado, Guilherme. Perfeito, Ricardo, obrigado. E sempre a gente um outro follow-up também na questão de alocação de capital. Vocês comentaram um pouco sobre o STS 10, o STS 11, mas pensando nas autoridades portuárias, né, a Codesa, que deve ser a primeira, depois a Autoridade Portuária de Santos também, são ativos que vocês têm interesse e pensando no relativo com os terminais, né, em termos de prioridade, né, o que seria mais relevante na cabeça de vocês? Guilherme, as autoridades portuárias, a gente tem estudado, tá? Codesa a gente decidiu não participar, mas nós estudamos, até porque ele serve como referência para a SPA, né, no Porto de Santos. Eu acho assim que pode ser bom negócio, tem que entender muito bem o modelo, mas eu acho que tem muita água para passar debaixo, tá? Principalmente no Porto de Santos, né? Assim, são muitos os interesses, é um porto muito grande, o principal porto, né, do Brasil, da América do Sul. Tem todo tipo de carga, todo tipo de players enormes, etc. Então são muitos interesses, isso vai ter que ser devidamente endereçado. Então é por isso que eu estou dizendo que eu acho que ainda tem muita água aí para rolar. Mas pode ser bom negócio, tá? Eu acho que a gente vai olhar, e a gente tem que olhar sobre o prisma de enxergar se é uma boa oportunidade de investimento e também para ter muito claro os impactos, sejam positivos, que eu imagino em sua maioria, ou eventualmente negativos, sobre os arrendamentos da companhia no Porto de Santos, né? Nós temos 2 arrendamentos muito relevantes no Porto de Santos. Então, é um tema que está aqui na ordem do dia, tá? E nós estamos acompanhando com toda a atenção recomendada. Agora, eu acho Perfeito, que, Ricardo, obrigado. Eu acho que os terminais, mas só para fechar, Guilherme, porque você me perguntou ordem de relevância. Eu te diria que os terminais, por exemplo, um STS 10, estaria na frente, né? Esse é o DNA, né, da empresa. Nós somos até hoje, pelo menos, operadores de terminais, né? E na concessão da autoridade portuária, por ser arrendatário no Porto de Santos, nós teríamos uma limitação à participação, não poderíamos ter uma participação individual superior a 15%. Então, seríamos minoritários, de qualquer maneira, no investimento, tá? Se fosse o caso de entrar, né, num consórcio. Ok, obrigado, pessoal, e bom dia a todos.
A próxima pergunta da webcasting é de Leonardo Cato, do Santander. Bom dia, pessoal. Se puderem nos dar uma granularidade de expectativa de investimentos e início de operações dos 2 terminais Brownfields de Itaqui para 2022 e também expectativa de cronograma de CAPEX para o terminal Greenfield em Itaqui. Muito obrigado. Oi, Leonardo. Nós iremos aplicar nos 3 terminais de Itaqui, em 2022, algo aí da ordem de até 150 milhões de reais. O terminal Greenfield, ele deve entrar em operação em 2026, tá? Os Brownfields, eles entram em operação em 2022, a expectativa é essa, a partir do segundo semestre. Nós estamos finalizando a aquisição dos tanques existentes e estamos aprovando o plano básico de investimento e iremos receber as áreas. Então, a expectativa plausível é de entrar em operação desses 2 terminais no segundo semestre de 2022. Mas, ainda assim, nós iremos realizar investimentos nesses terminais para ampliar a capacidade deles, né? E de modo que a gente consiga ter aí 190 mil metros cúbicos de capacidade de armazenagem no Porto de Itaqui. A próxima pergunta é de Jorge Lourenção, do Morgan Stanley. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço da pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é uma confirmação, na verdade, um pouco mais conceitual. Quando a gente olha a evolução de receita bruta de terminais portuários no ano contra ano, no CAIS a gente vê uma evolução de 94% e em armazenagem 47%. E tem a questão da reprecificação não ser estendida para armazenagem, né? Então seria mais entender de vocês uma confirmação se é só isso que explica o diferencial ou se tem mais algum detalhe conceitual nesse diferencial aí para a gente prestar atenção. Muito obrigado de novo. Oi, Jorge, muito obrigado. Na verdade, a questão da armazenagem, ela é um percentual de retenção que fica no terminal diante de toda a volumetria que a gente faz em CAIS. Estou falando um pouquinho como é que é a lógica disso aqui. O que mais impacta o ticket médio de armazenagem é o dwell time. São quantos dias do tempo de estadia da importação, principalmente, que ela fica em nossas unidades. Então, é um mix no sentido dos contratos que a gente tem com os clientes diretos, do tempo de estadia e do nível de retenção. Então, ela não é tão paritária com a descarga, porque muitos contêineres, por exemplo, podem chegar, serem desembaraçados dentro do primeiro período e ser levados direto para as próprias indústrias. Então, essas que ficam retidas, que nos dá o faturamento de armazenagem, normalmente requerem alguns tipos de serviços de desova, selagem, separação. Então, esse é o tipo de diferencial entre a composição do ticket médio de armazenagens versus o de CAIS. Não sei se eu te respondi na totalidade, mas se você quiser, por favor, faça uma pergunta adicional sobre esse tema. Não, está respondido sim, está super claro. Muito obrigado. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais. Apenas agradecer mais uma vez a presença de vocês, a todos que participaram, e esperamos revê-los na próxima teleconferência de resultados, onde comentaremos o primeiro TRI de 2022. Um abraço e bom trabalho a todos. A teleconferência da Santos Brasil Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.